O Agenda Econômica está de volta e nós estamos conversando sobre o FIES. Nosso convidado é o Solon Caldas, diretor executivo da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Solon, no outro bloco a gente estava falando da dificuldade que o governo tem de entender a quantidade de recursos que ele destina como um investimento. Haveria, e também comentamos o alto índice de inadimplência que o TCU já constata nos pagamentos do FIES. Existe alguma outra fórmula para a gente resolver isso? Eu diria que o governo tem que tratar essa questão do financiamento como realmente um investimento na educação. É o governo provendo a educação que é dever do Estado, né? E isso acaba que o governo tem outros ganhos indiretos. O indivíduo que ele cursa um ensino superior, e isso são dados do próprio Ministério do Trabalho, ele tem um ganho salarial de mais de 180%. E ele passa a ter uma renda melhor, ele paga mais imposto, ele coloca o filho dele na escola e acaba sendo vira um círculo, né, que gera outras possibilidades de retorno para o governo, senão o pagamento em si do financiamento. Existem alguns projetos aqui no Senado, um deles, por exemplo, versa sobre a possibilidade que médicos que tenham sido financiados com recursos públicos no seu processo de formação possam pagar uma parte disso através de serviços sociais. Seria uma possibilidade também de que parte desses recursos sejam pagos pelos alunos de outra forma? Isso já existe, Aloysio. Tanto o médico quanto o professor, ao se formar e prestar serviço para o governo, a cada um mês de serviço prestado, abate 1% no valor financiado, ou seja, 100 meses de trabalho prestado para o governo dentro da sua área de formação, é 100% abatido de financiamento, ele não vai pagar esse financiamento. Mas eu queria voltar rapidinho aqui, Aloysio, na questão da inadimplência, né? O grosso do financiamento estudantil, a parte maior, ele se deu em 2014. E em 2014, o aluno ainda não está pagando, porque ele demora no mínimo 4 anos para se formar e tem mais 1 ano e 6 meses de carência para começar a pagar. Então, a gente precisa de entender um pouco melhor também esse relatório do TCU, porque isso é de uma parcela muito pequena, de um financiamento antigo, que teve início em 1976, depois foi reestruturado em 1999. Né? Então, precisa de ver a real inadimplência desse programa de 2010 para cá, que a gente não tem como calcular ainda, né? E o governo olhar isso como um investimento na educação, como um retorno ao desenvolvimento do país e deixar de olhar muito com olhar financeiro para o programa do financiamento estudantil. Pois é, essa questão do financiamento estudantil interessa a toda a sociedade brasileira, viu, Solon? E os senadores também acompanham isso com muito cuidado. Vamos ver agora o que eles pensam da situação do FIES? Dá uma olhadinha. É importante que nós tenhamos instrumento como o FIES para oportunizar que aquelas pessoas que não tenham condições de pagar uma mensalidade, de fazer uma faculdade de medicina, de odontologia, de qualquer outra área, possa ter acesso à universidade, se formar e se tornar grandes profissionais e servir ao nosso país. Nós não queremos que diminua, ou aumente, ou mantenha, considerando a crise que nós estamos atravessando, o teto que já é existente. É um instrumento de inclusão social, porque quem lança mão geralmente são pessoas que não têm condição de pagar e nem são absorvidas nas universidades públicas, porque também as vagas são limitadas. Então, foi uma forma de ampliar, tanto que hoje o número praticamente triplicou de estudantes mais pobres, principalmente de escola pública, nas universidades. A gente vê que a imagem do FIES para os senadores é muito positiva, ninguém concorda que o volume de recursos deva se reduzir, parece que bate com a defesa que você faz aqui, né? É verdade, é um programa importante para todos, para a sociedade em geral, né? A educação é a mola propulsora do desenvolvimento de qualquer país, no Brasil não pode ser diferente. O governo precisa investir na educação superior para o desenvolvimento do país. Os jovens necessitam desse investimento para poder pagar a sua mensalidade. E de todas as falas, Aloysio, isso fica muito claro, né? O Brasil é um país carente, o Brasil precisa expandir a educação superior, nós temos metas do Plano Nacional de Educação para cumprir.
Os países nossos vizinhos, Argentina, Chile, Colômbia, México, todos têm taxa líquida de matrícula acima do Brasil, todos têm em torno de 35% ou mais. O Brasil está com apenas 17% de taxa líquida de matrícula. Nós precisamos, o governo precisa de trabalhar uma política que realmente atenda à demanda da sociedade e nós possamos expandir esse ensino superior do país. Bem, enquanto isso não acontece, as instituições financeiras e as instituições privadas de ensino estão buscando alternativas, não é? Existe aí algumas fórmulas de financiamento privado, não é, Solon? Como é que elas funcionam? Sim, são nas adversidades que surgem as oportunidades, né, Luísio? E as instituições de ensino têm feito parcerias com as financeiras privadas e muitas das instituições de ensino estão até oferecendo crédito próprio para os alunos para que eles possam ter mais possibilidades de ter acesso ao ensino superior, né? Bancos já fazem o financiamento estudantil, algumas empresas privadas financeiras, elas cresceram bastante por conta desse gap aí que o governo acabou deixando, né, acontecer. E as instituições de ensino estão fazendo parcerias com bancos, com instituições privadas de financiamento para subsidiar juros e proporcionar para o aluno uma capacidade maior de ter acesso à educação. Em média, qual é a taxa de juros, os prazos, a carência para esse tipo de empréstimo? Pois isso varia muito de instituição financeira para instituição financeira. Banco opera de um jeito, a outra instituição de outro. O que o governo não pode fazer, Aloysio, é se equiparar à instituição financeira, porque a instituição financeira ela já tem a régua muito afinada para ter o aceite ao financiamento, né, com relação a fiador, com relação à taxa, prazo, etc. Então, o governo ele não pode alinhar com os bancos, né, nessa questão financeira e sim enxergar o programa como um investimento do Estado na educação. Agora, as instituições de ensino, eles têm proporcionado para os alunos uma oportunidade de estudar, onde o aluno paga 50% da mensalidade enquanto estuda e os outros 50% depois de formado, sem juros, só pelo valor da mensalidade atualizado. Isso tudo com recursos próprios ou captados no mercado? Isso tudo com recurso próprio, né? E aí cada instituição desenha o seu modelo. Então, não tem uma regra que determina taxa e prazo, enfim. Normalmente, as instituições de ensino estão dando essa oportunidade de 50% enquanto estuda e os outros 50% diluído aí no prazo equivalente, sem taxas de juros. E bancos e instituições privadas operam cada um à sua maneira, mas grande parte deles com parceria com as instituições e subsidiando o juro, enfim. As instituições dando mais possibilidades aí para o aluno ter acesso à educação, enquanto o governo repensa o modelo do financiamento estudantil. Pois é uma alternativa para o estudante que busca uma matrícula no ensino superior e não tem recursos. Agora, não me parece ser definitivamente uma alternativa para o sistema como um todo, né? Sim, isso é uma forma que buscou-se para poder preencher essa lacuna, né? Como eu falei anteriormente, existe uma demanda reprimida muito grande por acesso ao ensino superior. É uma necessidade do país. Pesquisas mostram que as classes A e B estudam nas universidades públicas e as classes menos favorecidas precisam pagar. E grande parte das pessoas que podem pagar já estão estudando. Então, nós temos uma demanda reprimida muito grande de pessoas que realmente não podem pagar de forma nenhuma, nem 50% da mensalidade e os outros 50% depois que formam, e ficam aí na expectativa de que o governo realmente possa estruturar um financiamento estudantil, possa pensar em um modelo sustentável para o governo, mas que atenda às demandas da sociedade, atenda às demandas do país, façam com que os jovens realmente se interessem, se motivem a estudar para contribuir, né, com o desenvolvimento do nosso país.
Você estava dizendo que a nossa taxa de matrículas no ensino superior, na faixa etária de 18 a 24, né? De 18 a 24. É de 17%. O objetivo é alcançar 33%. Até 2024. O caminho pode ser tanto o investimento nas universidades públicas, mas que provavelmente não seria o suficiente para abarcar todo esse público, mas também incentivar o ensino privado, né? Luísio, essa meta, ela foi imposta no Plano Nacional de Educação. Ela já existe, está na lei do Plano Nacional de Educação. Nós precisamos chegar a 33% e nós temos 17%. O caminho de investimento na universidade pública, eu diria que a universidade pública já está meio que limitado, né? A gente vê aí poucas possibilidades para que o governo possa investir, haja vista a falta de recurso aí que o governo está alegando para a ampliação do financiamento estudantil. Por outro lado, as instituições particulares, elas não concorrem com as instituições públicas, né? Elas se complementam, as instituições particulares normalmente vão aonde a pública não está e oferecem oportunidade para aquela região da oferta da educação superior. O governo precisa realmente entender todo esse ambiente, né, que é bastante complexo. O governo precisa de uma solução complexa para um assunto complexo para poder trilhar esse caminho da expansão do ensino superior, né? E não só para ficar no papel, não só para cumprir metas, né? Mas, como eu disse, o desenvolvimento do país depende da educação e o governo precisa investir na educação para que nós possamos desenvolver e ser aí o país que todos nós almejamos. Olha só, o programa está chegando ao final, mas antes vamos dar uma informação para quem acompanhou um pouquinho dessa conversa e quer saber um pouco mais sobre o financiamento privado estudantil. Onde é que ele pode obter essa informação? Olha, existe a página do Ministério da Educação, que trata especificamente do FIES, né? Ele vai ter lá... financiamento público. É um financiamento público e ele vai ter lá as informações que ele necessitar. E tem também o site da associação, que nós temos bastante material, temos muitas pesquisas, estamos estudando o financiamento estudantil com carinho, né? Participando de todas as discussões sobre o assunto. Já fizemos seminários na associação, levamos o Ministério da Educação para discutir todos esses problemas que nós abordamos aqui. E fiquem à vontade para acessar a nossa página, é abmes.org.br. Vocês serão muito bem-vindos. Então vamos repetir como é que é? B de bola, M de Maria, E de escova, S de superior, .org.br. Obrigado. Se você quiser rever esse programa ou indicar para alguém, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Você também pode assistir a esse programa em nossa página no YouTube. É só digitar youtube.com/TV Senado. Para mandar suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo Agenda Econômica.